Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com Gabriel Franco, diretamente de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Primeiro vamos ao Canadá. Gui, como é que você está se sentindo hoje, cara, nesse nosso 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte. Eu estou muito bem hoje, né? E é o campeão brasileiro depois de 50 anos. Apesar da zica do Boleiros de Humanas, do podcast Boleiros de Humanas, os galos do Alex Tival despacharam o Bahia para consagrar o segundo título de sua história. Os galos cacarejaram, cara, eu falei isso. Eu falei no nosso último episódio que os galos iam cacarejar e eles cacarejaram. Ainda mais em cima do Bahia do Gabriel Franco, cara. Um dia lindo para todos os membros aqui do podcast Boleiros de Humanas, cara. Na Bahia eu torcia pro Galícia. O Galícia. O que é o Galícia, cara? Enfim, agora o Franco já começou a falar. Franco, como é que você tá hoje nesse nosso 35º episódio? E depois fala sobre o que é o Galícia, cara. Eu fiquei curioso. Muito obrigado, Miguel. Boa noite, Gui. Boa noite, Miguel. Boa noite, querido ouvinte. Estou ansioso com o final do Campeonato Brasileiro, porque realmente foi uma sofrência para uns. Para outros foi legal, né, Gui? Mas para uns foi realmente bem triste. E o Galícia é uma instituição maravilhosa de futebol que joga no estádio Pituaçu, em Salvador. Muito bom clube, por sinal. Melhor que Bahia e Vitória juntos. Piadas internas de Salvador, cara. É isso. Gostamos. Daí daqui a pouco o pessoal vai começar a atacar coco na minha casa, daí eu não vou saber o que fazer, né? Que é isso, cara. Enfim, estamos aqui nesse nosso 35º episódio e vamos fazer um episódio dessa vez não em comemoração, né, mas rememorando mais uma vez o Dom Diego Maradona, que a semana passada completou realmente um ano da morte de Maradona, e estamos fazendo esse outro episódio mais para relembrar a carreira de Maradona e também uma rivalidade muito importante e relevante do futebol mundial, internacional, que é a Argentina contra a Inglaterra. Sim, estamos falando aqui principalmente da Copa de 1986 e o jogo entre a Argentina e a Inglaterra em 1986 pelas quartas de finais da Copa do Mundo do México. Como vamos ver, essa partida foi 4 anos após a Guerra das Ilhas Malvinas ou Guerra das Ilhas Falklands, dependendo de onde você vem ou qual lado você defende nesse embate. E a verdade é que, com certeza, esse confronto teve, sim, grande relevância política. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff, no qual o Gui vai nos contar um pouquinho mais sobre o que foi esse conflito armado. Muito bem, começamos agora o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como o Miguel bem falou, vou começar aqui o nosso Kickoff falando sobre a Guerra das Malvinas. Esse conflito é extremamente importante porque serve como pano de fundo para o Mundial de 1986 e da batalha, tanto futebolística como política, das semifinais Argentina versus Inglaterra daquele ano. E apesar das ilhas terem sido invadidas em 1982, a história que faz com que as Malvinas, ou Falklands, como são conhecidas pelos ingleses, sejam disputadas pela Argentina e Inglaterra, começam bem antes. Mesmo com o Império Britânico fincando sua bandeira nas Malvinas em 1690, a colônia que existia na ilha foi abandonada pelo país no final do século XVIII. Com as ilhas essencialmente vagas, o Império Espanhol tomou o controle do arquipélago até 1820, com a independência da Argentina. Agora independente, a Argentina reivindicava a completa herança espanhola na área, incluindo as Ilhas Malvinas.
Porém, os britânicos não gostaram nada disso. E em 1833, uma frota britânica foi despachada para tomar as ilhas novamente. E assim o fez, expulsando os oficiais argentinos e estabelecendo permanentemente uma colônia inglesa nas Malvinas. Mas apesar disso, a Argentina continuou reivindicando ser soberana sobre as Ilhas Malvinas. E tendo em vista essa história de colonização das ilhas do Atlântico Sul, é importante também entender os motivos que levaram o ditador militar argentino Leopoldo Galtieri a invadir as Malvinas. Nos anos 80, a Argentina vivia um momento de crise econômica e social. A guerra suja lançada pelo governo contra os chamados subversivos matava, torturava e prendia milhares de inocentes. E em cima disso, a economia do país só piorava, com uma dívida externa fora do controle e uma alta estagnação econômica. Galtieri e seus militares acreditavam que uma guerra para anexar as Malvinas apelaria ao sentimento patriótico dos argentinos, aumentando assim o prestígio da ditadura. E não só isso, Galtieri acreditava que essa guerra distrairia os argentinos dos imensos problemas que o país enfrentava. Então, no dia 2 de abril de 1982, forças argentinas invadiram as ilhas Geórgia do Sul, que eram parte das Malvinas, tomando posições estratégicas britânicas rapidamente, devido ao fato de que a Inglaterra não tinha forças muito expressivas defendendo as ilhas. O governo argentino tinha certeza que a Inglaterra, que passava por uma forte crise econômica e estava prestes a vender boa parte de seus porta-aviões, jamais responderia a esse ataque e tentaria defender as ilhas. Mas os argentinos se enganaram. A primeira-ministra Margaret Thatcher não perdeu tempo em denunciar a agressão argentina e rapidamente despachou uma força-tarefa naval para retomar as ilhas. O Reino Unido, com uma marinha melhor equipada, mas menos aeronaves, conseguiu rapidamente conquistar a superioridade aérea sobre as ilhas, e no dia 2 de maio afundou o General Belgrano, o navio argentino mais moderno. No dia 21 de maio, os ingleses lançaram uma operação anfíbia contra as Malvinas, e depois de algumas semanas de intensas batalhas terrestres, a Argentina se rendeu. A guerra em si terminou no dia 14 de junho, tendo uma duração total de 74 dias. A guerra custou a vida de 649 argentinos e 255 britânicos, e teve grandes consequências, tanto na Inglaterra como na Argentina. No caso da Argentina, a Guerra das Malvinas só piorou a situação do país. A população, já extremamente cansada da ditadura, se revoltou contra o governo militar. Essa enorme pressão foi determinante para a volta da democracia ao país, que aconteceu no ano seguinte, em 1973, quando o país teve as primeiras eleições livres e democráticas em 10 anos. Agora, no Reino Unido, a vitória inglesa ajudou e muito o governo da Margaret Thatcher. A primeira-ministra tinha chances reais de ser derrotada nas eleições de 1983, e muitas pesquisas colocavam seu partido conservador atrás do Partido Trabalhista e da Aliança Liberal Social-Democrata. Porém, a vitória no Atlântico Sul alavancou a popularidade de seu governo, que venceu as eleições de 1983 com uma larga vantagem, dando a Thatcher um segundo mandato. Com isso, fechamos a história da Guerra das Malvinas, que, como vamos ver no próximo bloco, afetou muito a Diego Maradona e atuou, como eu disse anteriormente, como um pano de fundo para o jogo Argentina e Inglaterra na Copa de 1986. Miguel Gaudio Rodrigues, Gabriel Franco, algo a declarar sobre a Guerra das Malvinas? É sempre curioso, né, como essa guerra de fato foi determinante para a carreira política da Margaret Thatcher, que depois, né, na verdade, se sedimentou como, acho que uma das mais celebradas políticas da história, né, do Reino Unido. Diversas vezes aparece aí entre a lista, as principais posições de listas de melhores primeiros ministros. E é aquele momento, né? Várias pessoas acreditavam até, né, historiadores falam isso, que o Reino Unido não iria contra-atacar, basicamente, né? Justamente pela bastante, né, estratégico e relevante próximo da Antártida, mas de qualquer forma realmente serviu como, né, uma virada de chave. A força e a determinação que a Margaret Thatcher demonstrou neste momento foi bastante relevante para, sim, convencer os eleitores do Reino Unido e, assim, garantir essa vitória para o Partido Conservador. Então,
Acho que é outro fator que torna, né, essa guerra, esse confronto ainda mais relevante na história britânica, principalmente. Exatamente, e é interessante que a população das Malvinas era, claro, bastante baixa, alguns milhares de habitantes, que simplesmente eram, em sua maioria, pastores de ovelha, então nem tinha uma economia petroleira ou nem de pescadores, era uma economia de fato baseada nas ovelhas. E outra coisa importante ressaltar, que alguns historiadores dizem que a Inglaterra deveria ter perdido a guerra, e que se a Argentina tivesse conseguido segurar a barra, para falar nesse coloquialismo, até o inverno, que seria aí a partir do meio de junho, a Inglaterra provavelmente não teria condições de continuar a sua ofensiva, porque o clima no Atlântico Sul, principalmente no inverno, seria impossível continuar a guerra para retomar as Malvinas. Então, alguns historiadores dizem que foi praticamente um milagre a Inglaterra ter vencido a guerra devido a essa situação. Mas muito bem, com isso, fechamos nosso kickoff e passamos para o nosso segundo bloco, o nosso Toco e Me Voy. Dando início então aqui ao nosso segundo bloco, o Toco e Me Voy, onde vamos falar realmente um pouquinho mais sobre o que foi esse tão relevante confronto entre a Argentina e a Inglaterra na Copa de 1985 no México, partida válida pelas quartas de final do Mundial. Lembrando que o Kickoff é o segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Essa partida tão relevante, de uma rivalidade tão imponente no futebol internacional, ocorreu justamente 4 anos após o confronto da Guerra das Ilhas Malvinas, Ilhas Falklands, igual o Gui tão bem descreveu aí no nosso kickoff. A partida ocorreu no dia 22 de junho de 1986, na cidade do México, no Estádio Azteca, lendário Estádio Azteca, palco, né, do tricampeonato mundial do Brasil, e pode ser sim considerado, acho que um dos jogos mais emblemáticos da história das Copas e do futebol como um todo, né? O Estádio Azteca realmente já viu diversas partidas importantes. A verdade, né, analisando aqui a conjuntura, primeiro futebolística, a Inglaterra e a Argentina tinham fortes seleções, né? Elencos com bons jogadores. O Gui já falou do Maradona, né? Obviamente, vamos falar bastante dele hoje, rememorando aí. Agora faz 1 ano e 1 semana da morte de Diego Armando Maradona, mas também tínhamos outros jogadores dentro da Argentina, como o próprio Jorge Valdano e tantos outros jogadores importantes dentro do elenco da Argentina. Do lado da Inglaterra, acho que o principal jogador, isso é muito subjetivo, claro, mas o grande nome, eu diria, desse torneio foi o atacante Gary Lineker, que fez 6 gols durante a Copa do Mundo de 1986 e foi muito relevante para o torneio dos ingleses. Uma seleção que era muito forte, com nomes como o goleiro Peter Shilton e tantos outros bons jogadores da Inglaterra. Mas, apesar de terem fortes seleções, nenhuma das duas seleções se apresentava como uma favorita para a Copa de 1986. A Inglaterra, de fato, teve dificuldades na primeira fase, foi meio aos trancos e barrancos, mas no final, no jogo contra a Polônia, a última partida válida pela primeira fase, conseguiu se garantir, venceu convincentemente por 3-0 e depois abocanhou mais uma vitória contra o Paraguai nas oitavas de final, chegando, né, numa crescente para essa partida contra a Argentina. A Argentina não teve tantas dificuldades, mas também não apresentou um futebol muito vistoso até essa partida contra a Argentina, então existiam pessoas que colocavam a Inglaterra como favorita para essa partida. Por mais que a Argentina não tivesse passado nenhuma dificuldade,
algumas pessoas diziam que havia uma espécie de dependência muito forte no jogo do Maradona. Então, se o Maradona fosse anulado pela Inglaterra, a Inglaterra conseguiria vencer, sim, a Argentina. Falando do jogo em si agora, né, como eu já falei, existe uma carga muito forte emocional entrando nessa partida, por óbvio, ligada à Guerra das Ilhas Malvinas e Ilhas Falklands. Mas essa forte rivalidade futebolística que eu já falei é muito imponente para o futebol internacional. Tem início até um pouco antes, na verdade. Em 1966, pela Copa do Mundo que foi jogada na Inglaterra, a Argentina e a Inglaterra se enfrentaram nas quartas de final em Wembley e tiveram um jogo realmente bastante pegado, no qual o capitão da Argentina, Antonio Ratín, foi expulso em uma falta considerada excessiva, né? Uma falta bastante violenta, e a Inglaterra, como acho que uma boa parte dos nossos ouvintes deve saber, foi campeã em 1966, né? O único título mundial da Inglaterra, venceu a Argentina, e realmente é nesse jogo, nessa partida, uma partida bastante truncada, pegada entre a Argentina e a Inglaterra, pelas quartas de final de 1966, que essa rivalidade se inicia de fato. Obviamente muito inflada com o conflito nas Ilhas Malvinas, Ilhas Falklands. E algo relevante, até antes da gente entrar nos aspectos táticos, técnicos desse jogo, é que existia, né, obviamente, uma rivalidade nas arquibancadas. Antes da partida, né, momentos antes, horas antes, torcedores argentinos e torcedores ingleses se confrontaram nas ruas da Cidade do México e até mesmo na entrada do Estádio Azteca. Alguns torcedores ingleses foram até hospitalizados, e os barra bravas argentinos, né, é uma espécie de torcida organizada da Argentina, falando de uma forma bem leniente aqui, para ser honesto, não se equivale necessariamente, mas, né, atraindo aqui para a realidade brasileira, seria como uma espécie de torcida organizada argentina. Os barra bravas argentinos, inclusive, teriam roubado alguns itens de torcedores ingleses, como bandeiras. Inclusive temos fotos, relatos de torcedores do Boca Juniors que depois exibiram essas bandeiras na Inglaterra durante partidas do Boca na primeira divisão argentina. E realmente teve um confronto na arquibancada também. Acho que dá para perceber o peso que essa partida das quartas de final da Copa de 1986 tinha para a população inglesa e para a população argentina. Partindo para o jogo, então, o primeiro tempo foi truncado, sem muito espaço, 0-0, mas com um domínio claro da Argentina. As melhores chances surgiram do lado argentino, com um domínio muito nítido, passando pelo pé de Maradona, pelo pé de Valdano, e um domínio principalmente na área do meio-campo, no qual a Argentina teve alguma liberdade também para propor as suas principais jogadas. No segundo tempo, acho que temos esses 45 minutos mais acréscimos, o que pode ser compreendido como um dos principais momentos e momentos mais polêmicos da história do futebol, pois logo aos 6 minutos, em uma jogada rápida entre Maradona e o meio-campista que já citei algumas vezes, Jorge Valdano, no qual Maradona toca para Valdano, Valdano tenta uma tabela, né, o famoso 1-2, Maradona divide a bola com o goleiro Peter Shilton após um erro da zaga da Inglaterra, e com a mão empurra a bola sobre Peter Shilton e consegue fazer um gol. A bola, nitidamente, né, Maradona tinha cerca de 20 centímetros a menos que o goleiro inglês, e
a sua mão estava nitidamente sobre a sua cabeça. Então, né, por óbvio, eu falo nitidamente aqui porque a gente tem foto, a gente tem câmera lenta, mas no calor do momento a gente sabe como é difícil isso. O Maradona encosta com a mão na bola, faz o gol e sai para comemorar. Ele estranha que os seus companheiros não estão comemorando com ele. Em entrevistas depois, né, que Maradona conta como é que foi o momento, ele fala que ele virou para os seus companheiros e falou: comemorem comigo, porque se vocês não comemorarem, o juiz não vai validar esse nosso gol. Dito e feito, eles comemoraram, etc. O bandeirinha não sinalizou nada, o juiz não sinalizou nada, mesmo com protesto de jogadores ingleses, e o gol foi validado. Sim, esse é o famosíssimo gol da mão de Deus, la mano de Dios, e como Maradona bem expressou em uma entrevista logo depois, né, seria que o gol teria sido um pouco com a cabeça de Maradona e um outro pouco, né, um outro pouco com la mano de Dios, e depois o Gui pode usar todo aquele sotaque espanhol que a gente gosta de ouvir dele aqui para falar essas frases do Maradona melhor, mas é basicamente isso, né, o Maradona deu essa célebre entrevista que batizou este gol aos 6 minutos do segundo tempo como o gol da mão de Deus. 1-0 para a Argentina, partida segue truncada, muito disputada, e aí temos o que pode ser considerado como um dos maiores golaços, né, da história do futebol. O chamado gol do século aconteceu neste jogo também e partiu de ninguém mais, ninguém menos que Diego Armando Maradona, nosso homenageado nesse episódio de hoje, e é considerado por muitos o maior gol individual da história. É só jogar gol do século, né? Todos, pra vocês entenderem como esse segundo tempo foi realmente catártico, os 2 gols de Maradona foram batizados, tem alcunhas, né, nas quais você pode pesquisar e ver os gols facilmente. Então, mão de Deus e gol do século são momentos relevantíssimos para qualquer fã do futebol e qualquer fã da história, na verdade, tendo em vista toda a carga que essa partida carregava. De qualquer forma, falando um pouquinho desse gol em específico, a jogada começa com Héctor Henrique, né, o meio-campista argentino, que toca a bola para Maradona ainda no campo de defesa da Argentina. Maradona então começa a correr por mais de 50 metros. Ele decorre essa distância em cerca de 10 segundos, deixando 4 jogadores ingleses pelo caminho. Peter Bridgely, Peter Reid, Terry Butcher, o qual ele finta 2 vezes, e Terry Fenwick. Chegando até o gol de Peter Shilton, driblando o goleiro inglês e empurrando a bola para a rede sem nenhuma resistência. É um gol realmente que demonstra todo esse talento individual de Maradona e a sua facilidade para driblar os seus adversários. Acho que muito do que se lembra desse gol é a famosíssima narração de Víctor Hugo Morales, que é um narrador uruguaio, inclusive, mas é uma narração incrível que vale a pena pesquisar. Joguem Gol do Século, Maradona, narração Víctor Hugo Morales, e é muito nítido. Acho que a maior parte dos nossos ouvintes aqui já deve ter escutado ao menos uma parte dessa narração, que é realmente muito emotiva, né? É um momento catártico mesmo para qualquer torcedor de futebol e qualquer fã do Maradona. Após esse momento, temos aí 2-0, a partida basicamente controlada pela Argentina, uma atuação de gala de Diego Armando Maradona. Temos o gol do Gary Lineker, 2-1, né? A Inglaterra desconta aí no finalzinho, 81 minutos, o 6º gol do Gary Lineker no torneio, mas não havia tempo para mais nada. Inclusive a Argentina até chutou uma bola na trave pouco depois e realmente sacramentou que a Argentina passasse para as semifinais, né, da Copa de 1986. E o Maradona, após essa vitória, né, acho que foi aí que ele chegou realmente. Na verdade foi com um título, mas ele começou a ser elevado a o caráter de Deus para os argentinos justamente nessa partida também, né? Esses 2 gols tão diferentes
demonstrando a habilidade do Maradona, mas também a malícia do Maradona. Várias pessoas, a gente tem um episódio que a gente já dedicou à história do Maradona, qual falamos sobre isso. Vários argentinos se viam na figura dele, porque ele tinha toda essa habilidade, mas também sabia, né, esse meio ardil, e utilizou isso no gol da mão de Deus, e utilizou toda a sua habilidade pura, nata, no gol do século. E Maradona depois dá várias afirmações, várias declarações sobre a partida e também falando sobre o momento político, essa rivalidade entre a Argentina e a Inglaterra pela Guerra das Ilhas Malvinas / Ilhas Falklands. Aqui vamos fazer uma citação, abrem aspas. Às vezes eu sinto que gostei mais do primeiro, o que tem à mão. Agora eu posso contar o que não podia naquele momento, em que eu defini como a mão de Deus. Que mão de Deus? Foi a mão do Diego. E como foi bom roubar a carteira dos ingleses também. Né? Temos essa declaração do Maradona, no qual ele deixa nítido, né, que é como se fosse a rivalidade entre Inglaterra e Argentina é muito clara e é muito expressa, né, e distinta por Diego Armando Maradona. Em outra citação, abrem aspas aqui, quando a bola saltou da Inglaterra, né, quando Maradona fez o gol, era inevitável não pensar nos meninos das Malvinas. Realmente, né, então temos aí, claro, é uma clareza que Maradona sentiu na pele a necessidade, né, de vingar, entre aspas, a Argentina e os meninos das Malvinas pelo que havia acontecido 4 anos antes desse torneio. E fica claro realmente a carga pura, nata que Maradona levou para este jogo. Gui, Franco, alguma coisa a declarar ou vamos passando para o nosso terceiro bloco? Então, eu só queria fazer uns comentários sobre mais ainda do que você falou sobre as relações entre a Guerra das Malvinas e esse jogo, porque de acordo com José Luis Brown, que era um zagueiro na seleção argentina, o Maradona, durante a partida, tinha bastante em mente a Guerra das Malvinas. E o Brown revela que o Maradona disse o seguinte durante a partida, para motivar os seus compatriotas. Fala primeiro em espanhol e depois vou traduzir para português. E foi: vamos, dale que estes hijos de puta capaz não mataram um vecino, capaz não mataram um familiar. Ou vamos, que esses filhos da puta talvez mataram um vizinho, talvez mataram um familiar seu. Então pode-se ver que o Maradona estava bastante... tinha em mente esse histórico com a Inglaterra. E chegou até o ponto de, antes dessa partida, o treinador da Argentina, o Carlos Bilardo, proibiu os jogadores de falarem sobre política, e principalmente envolvendo as Malvinas, considerando que a carga emocional pro jogo já estava forte demais. E eu também queria destacar outros jogadores, né, da seleção argentina. Por exemplo, você destacou o jogador do Real Madrid, Miguel Jorge Valdano. Eu também gostaria de destacar, você mencionou ele, Jorge Burruchaga, que acabou fazendo o gol do título da Argentina, o Daniel Passarella, que foi o capitão da Copa quando a Argentina ganhou em 78, mas não era mais o capitão em 86, e também esses jogadores também foram bastante importantes para o título, claro, mas o principal, sem dúvidas, foi Diego Armando Maradona. Eu acho também que vale fazer uma pontuação sobre a questão da recíproca, né? Que a recíproca ela é totalmente verdadeira. Assim. Se pra gente o Maradona foi um grande ícone até hoje, um ícone admirável até para nós brasileiros, que no caso rivalizamos com a Argentina em quase tudo, vale lembrar como que é a relação dele com os ingleses também. Por diversas vezes o Maradona já foi a público em torneios e competições na Inglaterra e ele é constantemente recebido entre um misto de vaias e aplausos. Eu acho que tem alguns casos clássicos. Se eu não me engano, teve um jogo da seleção argentina que foi no estádio do Fulham, estádio por sinal eu adoro, onde ele foi totalmente vaiado pelo estádio. Teve também diversas vezes, teve uma vez que ele foi em Wimbledon, para poder ver a final as finais dos ATPs no caso. Se eu não me engano, ele foi ver um jogo do Djokovic e ele foi vaiado novamente. Então, no caso,
tanto para Maradona quanto para inglês, essa relação não era tão amistosa, assim, se podemos dizer. Muito bem lembrado, Gui, muito bem lembrado, Franco, e eu acho que é exatamente isso, né? Essa rivalidade, obviamente, ficou exponencialmente maior após o conflito das Ilhas Malvinas e Ilhas Falklands, mas é uma rivalidade que existia há muito tempo já, mas é o ápice mesmo nesse momento, e relevantíssimo esses comentários, ainda mais o Gui lembrou aqui do Burruchaga. Acho que no episódio do Maradona a gente fala muito sobre o Burruchaga, também vale a pena dar uma olhada lá, que é o 10º episódio, inclusive eu lembro desse número, calhou justamente, o 10º episódio foi em homenagem ao Diego Armando Maradona. Né, acho que ainda mais para inflar essa rivalidade, temos uma outra curiosidade aqui: o gol do Maradona foi eleito o gol do século, né? É um apelido, mas também foi eleito. Tem uma votação em 2002, preparação à Copa de 2002, e o gol do Maradona, esse segundo gol, foi eleito como gol do século, e o segundo colocado foi um gol do Michael Owen, atacante inglês pela seleção da Inglaterra, sobre a seleção da Argentina na Copa de 1998. Então temos aí, né, realmente uma carga muito, muito forte, né? Esse gol do Maradona é o primeiro maior golaço, e o segundo maior golaço foi o gol da Copa de 98 de um inglês contra a Argentina. Mas sem mais delongas, então vamos passando para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Seguimos então para o arremate, no qual eu, Franco, conduzirei. Gostaria de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Essa semana no arremate vamos falar um pouquinho sobre como que foi a Copa do Mundo de 1986 no geral, visto que o Gui já deu a introdução da Guerra das Maldivas em si. O Miguel falou um pouquinho de como foi o jogo da Copa de 86, então é muito válido a gente falar sobre a Copa de 86 no geral. Bom, então vamos lá. Já ficou evidente que a Copa de 86 ela foi disputada no México, mas o que não fica tão evidente assim é que existem outros conflitos políticos relacionados a essa Copa de 86. A Copa, na verdade, era para ser disputada em outro país da América Latina. E você deve pensar, eu sempre pensei quando mais novo, putz, estranho o México ter sediado a Copa de 1970 e sediado a Copa de 1986 logo em seguida. Então, o que aconteceu? A Copa de 86, na verdade, seria disputada na Colômbia. Porém, o governo colombiano o governo e o país no geral passava por diversos problemas econômicos que impediram a realização da Copa em território colombiano. Belisário Betancur, que foi presidente da Colômbia de 82 a 86, anunciou em seu primeiro ano de mandato, no caso 1982, que o país não teria aporte e não iria sediar a Copa do Mundo. Ele não tinha tempo e recursos para produzir um evento de tal dimensão. Eu vou abrir umas aspas aqui em cima das frases do Belisário. Como preservamos o bem público, como sabemos que o desperdício é imperdoável, anunciou a meus compatriotas que o Mundial de Futebol de 1986 não será realizado na Colômbia. Mediante democrática consulta sobre quais são nossas reais necessidades, não se cumpriu a regra de ouro na qual o Mundial deveria servir a Colômbia e não a Colômbia a multinacional do Mundial. Após isso, então, coube à FIFA recorrer a 3 nações diferentes. A FIFA recorreu ao Brasil, aos Estados Unidos e ao Canadá, a terra do nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi. Mas o que aconteceu? Nenhuma das 3 sequer cogitou aceitar a Copa de 1986, visto que estava extremamente próxima. Outro fato curioso que também justifica a não realização do evento na Colômbia seriam as exigências da FIFA à época. A FIFA exigia mais de 12 sedes e estádios com capacidade superiores a 40 mil lugares. A Colômbia ela não possuía estádios com capacidade superiores a 40 mil lugares, tirando os estádios principais das suas cidades, e todos eram na mesma sede. Então, no caso, eles teriam que investir uma alta demanda financeira e uma alta demanda de carga trabalhista dentro da montagem dos palcos para a Copa do Mundo.
Mas então, voltando ao assunto, depois de Brasil, Estados Unidos e Canadá recusarem a Copa de 1986, a FIFA decidiu dar outra chance ao México, devido ao sucesso da Copa de 1970. Então, foi acordado junto ao governo mexicano que a Copa aconteceria lá. Os jogos aconteceram nas 13 sedes diferentes solicitadas pela FIFA e todas as sedes tinham sim capacidades superiores a 40 mil lugares. No Brasil, no caso, as emissoras que exibiram a Copa de 1986 foram a Rede Globo, Manchete e o Sistema Brasileiro de Televisão, o famoso SBT. No caso, a última, o SBT, a transmissão foi realizada em conjunto com a Record TV Rei, uma vez que Silvio Santos era coproprietário dessa juntamente com o empresário Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao poderosíssimo estádio Pacaembu. A Copa do Mundo da FIFA de 86 ela foi a 13ª Copa do Mundo disputada e contou com a participação de 24 países, divididos em 6 grupos, de 4 participantes em cada um. Vou fazer a chamada nominal dos grupos, no caso, em ordem de classificação dos países que disputaram os grupos. No grupo A se encontravam a Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul. No grupo B, México, Paraguai, Bélgica e Iraque. No grupo C, a União Soviética, a França, a Hungria e o Atlético Mineiro, ou melhor, o Canadá. No grupo D tínhamos o Brasil, a Espanha, a Irlanda do Norte e a Argélia. No grupo E, a gente tinha Dinamarca, a Alemanha Ocidental, Uruguai e Escócia. E no grupo F, a sensacional seleção do Marrocos, que passou em primeiro lugar no grupo, a Inglaterra, Polônia e Portugal. Fato extremamente curioso, a Colômbia, que seria a seleção sede da Copa de 82, não se classificou para a Copa após perder para a Argentina na primeira fase das eliminatórias da Copa. Com o avanço das seleções na primeira fase, a Copa iniciou o chaveamento com o clássico celeste da América do Sul, Argentina e Uruguai. Inglaterra e Paraguai, Dinamarca e Espanha, União Soviética e Bélgica, Brasil, Polônia, Itália e França, Marrocos e Alemanha, México e Bulgária fizeram os demais confrontos. Bom, mas o que destacar dessa primeira etapa da fase de mata-mata? Além das acachapantes goleadas de Brasil e Espanha, nada de muito diferente aconteceu. Isso dava a entender realmente que a emoção estava guardada para as quartas. Pois assim como já foi dito por Miguel no dia 22 de junho de 1986, na cidade do México, tivemos o confronto entre Argentina e Inglaterra, no qual o fato mais curioso e mais lembrado até hoje é o fato que ocorreu aos 6 minutos do segundo tempo, no qual o zagueiro inglês Steve Holt tentou afastar a bola chutando para o alto, ou seja, espanou o taco, e ela tomou um efeito contrário e foi para dentro da área. Maradona correu na direção do goleiro Peter Shilton e com o punho cerrado pulou e com a mão jogou a bola por cima do adversário, que era 20 centímetros mais alto que ele, e o resto, no caso, é a história que já foi contada por Miguel. Esse jogo foi o único jogo das quartas decidido no tempo regulamentar. Todos os demais passaram pelas cobranças dos pênaltis e culminaram nas eliminações de Espanha, Brasil e México, sendo que Espanha e Brasil eram os favoritos dos seus confrontos. A Argentina, portanto, enfrentou a Bélgica, que acabou eliminando a Espanha nas semis, e a França, que eliminou o Brasil, enfrentou a Alemanha Ocidental, que eliminou o México. Os confrontos colocaram, assim, na final, a Argentina e a Alemanha Ocidental frente a frente, sendo que a Argentina venceu a final por 3-2 e se sagrou bicampeã da Copa do Mundo, fato muito parecido com o que aconteceu com o Atlético Mineiro nesse fim de semana, que venceu o Bahia por 3-2 e sagrou bicampeão brasileiro. Igualzinho. E depois a Argentina enfrentou um forte período de jejum, né? Aí eu acho que o Gui vai poder falar o que vai acontecer agora. Esse jejum é difícil, gente, vocês não sabem. O São Paulo também vivenciou um tempo. Sim, ruim. É muito ruim. Que é isso, cara? Paulista agora é Copa Mickey? O que tá acontecendo? Esquecendo da São Paulo foi campeão do mundo, cara, no início do ano. Ganha título do Benfica. Nem o Jorge Jesus consegue. Exato, cara. Quero saber qual é a resenha aqui que você tá inventando pra cima da gente. Bom, mas assim encerro o arremate. Gostaria de saber se tanto o Miguel quanto o Gui tem algo a acrescentar sobre a Copa do Mundo de 86. Caso não, posso encerrar o meu bloco. Eu, pra falar a verdade, eu nunca tinha lido muito sobre a Copa de 86 fora da semifinal, e pesquisando esse episódio eu resolvi olhar os selecionáveis brasileiros para a Copa que tinham ótimos jogadores, como Sócrates, salvo engano, Zico, Casagrande. Então eu fiquei surpreso, achei que a seleção do Brasil era mais fraca nesse Mundial, e ficou a sensação de que o Brasil poderia ter ido mais longe, não sei se vocês concordam.
Eu tenho total certeza, Gui. Inclusive, a Copa de 86, a seleção brasileira convocada, ela tinha alguns jogadores que passaram pela Copa de 82, que no caso era da seleção fantástica, e o técnico era o Tele Santana. Tínhamos muitos jogadores do São Paulo nessa seleção, inclusive eu, que sou um cara pouco clubista, posso citar alguns como Miller, Careca, Silas, Oscar. Silas, inclusive, é muito gente boa. Outro dia eu levei ele no camarote lá no estádio. O cara é muito humilde. O Falcão, que era meia, entre diversos outros jogadores, e também do Atlético Mineiro, para poder falar que eu não sou clubista, Gui. A gente tinha um Edivaldo, atacante, Elzo, grande Elzo, meia. Elzo. Eu acho que era isso. Os nossos times era isso. O goleiro Leão, salvo engano também. Era o Leão. O goleiro era o Leão. Foi o Carlos, o Leão, e o terceiro goleiro não vou lembrar agora. Mas então, eu fico com essa... acabei de olhar aqui, o goleiro era o Paulo Vitor. Não é o Paulo Vitor que você está pensando. Mas... Tinha o Mauro Galvão também, não tinha na defesa? Então, brincadeiras à parte, a seleção era boa, tinha um ótimo técnico, acho que poderia ter ido mais longe e, quem sabe, ter roubado as glórias do Diego Armando Maradona. Não, brincadeira, ainda bem que temos o Maradona como o catártico campeão. Mas seria interessante, por que não? Brasil e Argentina na final. A final vai ser mais divertida, hein? Teria sido uma boa final. Será que um dia ainda teremos Brasil e Argentina na final? Era pra ter sido em 2014, hein? Aconteceu alguma coisa em 2014, não foi pra final, né? Imagina se a gente tivesse ido e perdido pra Argentina em pleno Maracanã, igual aconteceu nessa Copa América. Oh, God. Mas o que aconteceu em 2014, eu não me lembro. Cara, é que esse estádio, cara, tem alguma coisa nesse estádio, alguma coisa que atrai, cara, atrai nesse estádio. Vocês já viram aquela cena, né, do famigerado jogo que o Cruzeiro foi rebaixado. A fé indo embora? Eu acho que isso simboliza bem o que é o Mineirão, cara. No Mineirão só serve pra uma coisa, cara, show do Skank, de resto não precisa. O Mineirão é um palco iluminado, cara. É um palco iluminado. A fé foi embora do Mineirão, cara. É só isso que eu vou falar. Curta-metragem brasileiro que concorreu ao Oscar em 2019. Não, isso é fake news aí, não compartilhem isso. Mas enfim, vamos fechar aqui esse primeiro bloco que a gente já começou a resenhar muito além da conta. Gostaria de agradecer vocês, caro ouvinte, pela sua audiência aqui no podcast Boleiros de Humanas e convidar, como sempre, a ouvirem a segunda parte aqui desse nosso podcast, desse nosso 35º episódio, onde teremos o Shootout, que é o nosso jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje, e depois, por fim, as alternadas, que é o nosso tópico, né, o nosso bloco de debates, realmente, sobre o que conversamos. Aqui vamos debater de uma forma um pouco menos moderada, assim se pode dizer. Muito obrigado pela sua audiência, convido vocês sempre a procurarem mais informações sobre a Guerra das Malvinas, sobre a Copa de 86, por óbvio, em 40 minutos não vamos conseguir falar tudo, vai faltar coisa, seja da campanha da Argentina, da vida do Maradona ou da Guerra das Malvinas. Para isso também convido vocês a assistirem os nossos episódios anteriores, temos já um episódio do Maradona, como falei, é o 10º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Se você curtiu essa primeira parte, deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Se você não curtiu, pode comentar, criticar, a gente é aberto aqui no podcast Boleiros de Humanas e queremos melhorar. Agora, se você está escutando no YouTube, é só deixar o vídeo rolar, que a segunda parte vem por aí, mas se você está escutando em algum provider de áudio, clique em cima, embaixo, do lado para ouvir essa segunda parte e curtir com a gente. Até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui ao nosso quarto bloco, o início dessa nossa segunda parte desse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde conversamos sobre a partida válida pelas quartas de final da Copa de 1986 entre Argentina, Inglaterra e
toda a relevância dessa rivalidade no espectro da Guerra das Ilhas Malvinas / Falklands. Sem mais delongas, vamos passando aqui ao nosso shootout, né, esse jogo que a gente tem aqui rápido de perguntas e respostas. Vocês respondem em casa, vamos ver quem se sai melhor, se sou eu, o Gui ou o Franco. Acredito que a primeira pergunta é do Gui, é isso mesmo, Gui? Exatamente, Miguel, e vamos lá para a primeira pergunta, que é o seguinte. Como eu disse no nosso kickoff, um ano após a Guerra das Malvinas, em 1983, a democracia voltou à Argentina. A minha pergunta é simples. Quem foi o primeiro presidente democraticamente eleito no país após 10 anos de uma sangrenta ditadura militar? Seria ele Carlos Menem? Seria ele Fernando de la Rúa? Seria ele Raúl Alfonsín? Ou seria ele Eduardo Duhalde? Eu não lembro quem começou a responder na última semana, eu acho que foi o Miguel, então eu passo a minha bola para Gabriel Franco. Bom, primeiro presidente democraticamente eleito na Argentina, no caso em 1983, final do ano, ele assumiu em 84, foi o Raúl Alfonsín, e eu sei disso porque eu conheço a história argentina, no caso ele foi sucedido depois pelo Carlos Menem. Então é isso aí, essa é a minha resposta, ela tá certa, não precisa... Muito bem, Miguel. O Franco está bastante confiante, cara. Você vai na dele? Bom isso aí, hein, cara. Você numerou as suas perguntas com 1, 2, 3 e 4. Mas eu acho que isso aí foi uma tática, porque a resposta correta é a terceira alternativa, realmente, Raúl Alfonsín. Mas se a gente tivesse utilizado aquele método clássico de ABCD, seria a letra C, de Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, bicampeão. O Atlético Mineiro é C, é Raúl Alfonsín. Eu percebi que você fez isso, Gui. Isso foi propósito, inclusive. Sabe por que o Raúl Alfonsín está na opção 3? Porque o Gui já dá como certo o tricampeonato brasileiro do Atlético Mineiro em 2023. Ele é 2022, ele é muito desumilde. E o campeonato mundial do Clube Atlético Mineiro em 2022 também. Na verdade, em terceiro, porque é a tríplice coroa do Atlético Mineiro. Cara. É impossível o Atlético Mineiro ser rebaixado no ano de 2022. É impossível. Simplesmente. Vocês veem, né? Vocês acabaram de perceber o que ele falou, né? Ele não está com medo dos tufões do Alberto Valentim. Cara. Eu falei, a tempestade de Curitiba está chegando e eu teria medo, cara. Lambe o chão, hoje tem gol do Nicão, cara. É isso. Lambe o chão, Gui. Lambe o chão. Muito bem, estão os dois certos. É Raúl Alfonsín, primeiro presidente democraticamente eleito na Argentina. Perfeito, então passando para a minha pergunta, agora uma pergunta muito simples. Qual era o nome do mascote da Copa de 1986? Seria A, Tortixa, B, Pique, C, Pablo, isso aí que vocês estão ouvindo é o meu dogzinho latindo no fundo, ou D, Juancho. Qual é a opção correta, meu caro Guilherme Ribeiro Paturi? Olha, eu queria muito votar na opção D, Juancho, e muito na opção C, Pablo, mas a Leila já revelou que a resposta é 2, ou B, Pique. Pra quem não sabe, Leila é o nome do meu cachorro, hein, pessoal? É isso, Leilinha. Cantou a bola? Não sei. Será que aqui tá certo? Franco, o que você tem a dizer, cara? Qual é a resposta correta? Qual é o nome do mascote da Copa de 1986? El nombre de la mascota de la Copa Mundial de 1986 eres Juancho e Pique. A resposta correta é realmente B, Pique. Pique, que era um jalapeño, a pimenta. Não sei se jalapeño agora tem origem mexicana. Alguém dá um Google aí enquanto eu vou alongando essa minha frase para vocês descobrirem qual é a origem da mexicana. Pimenta, origem mexicana e o jalapeño.
fato curioso sobre minha família. Meu pai não consegue falar jalapenho, ele fala japalenho. É muito engraçado. O Poder de Manas tá ficando aleatório agora nesse final, essa é a verdade, mas sim, a resposta é D, Piquet, o jalapenho mascote da Copa de 1986. Agora, Franco, termine aí o nosso shootout com a sua pergunta. Bom, eu peguei essa pergunta aqui em inspiração muito à comoção do nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi em relação ao elenco da Copa do Mundo de 1986. Então eu gostaria de saber de vocês quem foi o artilheiro do Brasil nessa Copa. Por mais que o Brasil tenha caído nas quartas de final para a França nos pênaltis, eu gostaria de saber quem foi o jogador que mais fez gols. Primeira opção, Zico. Segunda opção, Edinho. Terceira opção, Careca. Quarta opção, Miller. Abro a pergunta para o Gui. Olha, primeiro se tivesse, eu estaria que era o Elzo, mas como não tá, eu vou ter que apostar no clubismo do Gabriel Franco e vou com a opção D de Müller. Miller? Müller. O que tá acontecendo, cara? Meu Deus. Os torcedores do São Paulo sangram com essa pronúncia germânica do Miller. Mas beleza, eu vou responder. O Franco nem precisou me chamar, eu já intervi aqui. Eu sei. Você acertou na ideia do clubismo, cara. Mas eu acho que você errou o jogador, porque a resposta é C de Clube Atlético Mineiro, de Careca, grande Careca, ídolo do São Paulo, ex-capitão do Tricolor Paulista. E certamente, né, o Careca foi o artilheiro do Brasil na Copa de 86. Pois é, Gui, você deveria estar careca de saber isso. Careca foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1986 pelo Brasil, com 4 gols anotados. Careca que formou uma das maiores duplas de ataque da história, né, com Maradona no Napoli. Careca e Maradona é quase que uma palavra só, né, vem junto. Os dois realmente dominaram na Itália por alguns anos. E esse episódio aí do Maradona, acho que nada mais próprio do que uma resposta do nosso shootout ser o Careca. Ele inclusive foi um trio, né? Era o Maradona, o Careca e o Bruno Giordano, que formavam o trio Magica. Caramba, boa, cara. Bem lembrado isso aí. Você tá que tá hoje, hein, cara. Só não sabia que o Careca tinha sido... O que foi? O Casagrande no Torino, ninguém fala dele? Que tá na moda ficar falando do Casão agora, cara? Enfim, vamos passar. Ele não falou nada, né, pra ser honesto. Não falou mal, não falou bem. Mas, enfim, vamos passar pra não entrar nesse mérito, pra vocês também não ficarem criticando o Casão aí nos comentários. Mas fechando aqui o nosso shootout, passando agora para o nosso quinto e último bloco desse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas, as alternadas. Dando início aqui ao nosso quinto bloco, as alternadas, para fechar esse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. A pergunta hoje se direciona realmente ao conflito entre a Argentina e a Inglaterra, a guerra das Ilhas Malvinas ou das Ilhas Falklands, e tem respeito, né, com respeito basicamente ao envolvimento brasileiro nesse conflito, ou na verdade o não envolvimento. Como sabemos, que Franco, a gente estava conversando sobre isso, mas caro ouvinte agora, o Brasil, a posição oficial do Brasil nesse conflito foi de se manter neutro. Mas existem historiadores aqui que declaram que essa neutralidade do Brasil foi imperfeita, pois a posição oficial do Brasil era de neutralidade, porém de reconhecer os direitos do governo argentino nessa luta pelas Ilhas Malvinas / Ilhas Falklands. Também existem relatos nos quais o Brasil não permitiu a passagem das forças aéreas britânicas pelo território
brasileiro, né, para a participação nesse conflito. Então realmente era uma neutralidade, no mínimo um pouco enviesada, né, se pode dizer assim, com relação à Argentina. Todavia, observamos no decorrer da história uma neutralidade muito firme do Brasil com respeito a diversos conflitos, não só no continente sul-americano, mas no complexo mundial. O Brasil participa levemente da Primeira Guerra Mundial, mais para o final, e também participa da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos, né, da excursão da Força Expedicionária Brasileira na Itália, claro, uma participação pontual, porém relevante. Porém, no geral, o Brasil não tem se mostrado, com o passar dos anos, um grande participante em ações militares conjuntas, né? Nós sabemos de grandes operações com envolvimento dos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália, Espanha, Canadá, Austrália, tantos outros. Porém, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, não têm uma grande participação. Claro, também temos alguns eventos onde o Exército e as Forças Armadas Brasileiras foram relevantes, né, como por exemplo no Haiti, outras participações pontuais, mas em nenhum conflito assim mais extenso nesse complexo mundial temos uma grande participação do Brasil. Pergunta, após essa longa introdução, seria com respeito a essa neutralidade brasileira. Gui, a começar por você acha que essa é uma postura correta do Brasil? O Brasil faz certo em não se envolver? Ou o Brasil, como um dos maiores países do mundo, em termos de população, em termos de território, tem o dever de se portar em algumas ações militares conjuntas, principalmente? Miguel, boa pergunta. E eu começo falando um pouco sobre o Brasil na Guerra das Malvinas, que sim, o Brasil foi de fato, estava neutro durante a Guerra das Malvinas. E era engraçado que, apesar de estar neutro, o Brasil foi culpado por ambos os lados de ajudar o outro lado, por causa de 2 incidentes que aconteceram durante o conflito. O primeiro deles foi quando um Avro Vulcan, que é um bombardeiro britânico, teve uma pane e solicitou para pousar em emergência na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, também conhecido como Aeroporto Internacional do Galeão. O governo brasileiro aceitou e devolveu o avião poucos dias depois para a Inglaterra sem os seus armamentos. Em outra ocasião, a Argentina teria comprado da Líbia, de Muammar Gaddafi, armamentos, e esses armamentos teriam vindo pelo Brasil, teriam descido no Recife depois antes de continuar para a Argentina, mas isso não foi aprovado não pelo governo brasileiro, que não sabia dessa carga. Enfim, por causa desses 2 incidentes, a Argentina acusou o Brasil de ajudar o Reino Unido e o Reino Unido acusou o Brasil de ajudar a Argentina. Então passamos então por essas saias justas, talvez, durante a Guerra das Malvinas. E eu acho, Miguel, em relação à sua pergunta, que o Brasil... Eu sou contra. Eu sou contra atividades militares fora de um guarda-chuva, podemos dizer assim, fora de uma operação da ONU. Eu acho que é o único jeito que países podem intervir na soberania nacional de outros países é com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E caso isso não aconteça, não deveria. E se você olhar por esse lado, o Brasil sim interviu. O Brasil mandou peacekeepers, né, os capacetes azuis da ONU brasileiros estiveram no Haiti, estiveram na África. O Brasil, de fato, contribuiu bastante para as operações de paz da Organização das Nações Unidas. Então não pode dizer que o Brasil não fez nada. O Brasil não toma atitudes unilaterais militares ou multilaterais com outros países, mas participa sim de multilateralismo global a partir das forças de paz da ONU. Agora, tivemos algumas vezes em que o Brasil ameaçou, talvez um pouco, durante, eu me acordo bem que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro falou com um tom bastante duro com a Venezuela, quando o Chávez fechou a fronteira para caminhões humanitários brasileiros. No final não aconteceu nada, mas foi
ocasião um pouco diferente do que o brasileiro está acostumado. Enfim, em sumo, eu sou contra a participação do Brasil em aventuras militares, principalmente aventuras militares unilaterais. Eu acho que o mundo não ganha nada com isso. Mas se tem algo acontecendo, talvez violência étnica, por exemplo, um bom exemplo para esse tipo de coisa, estiver acontecendo em algum país, eu acho que pelo Conselho de Segurança da ONU e por forças de paz da ONU, o Brasil poderia sim se envolver, mas só em ocasiões assim, multilaterais. Eu acho que o Brasil tem que ser um líder diplomático global e não tem que se envolver em nenhuma aventura pelo mundo como faz os Estados Unidos e alguns países europeus. Franco, qual é a sua opinião sobre o assunto? O Brasil deveria assumir essa posição, talvez, de player maior em conflitos mundiais, globais, que tem certa relevância, principalmente tendo em vista aí o tamanho e a população do Brasil. Seria o Brasil um relevante participante nesse contexto, ou você concorda com o Gui que somente em situações com a chancela do Conselho de Segurança da ONU, inclusive o Brasil, né, não faz parte daquele grupo permanente de membros, o famoso P5, aí com a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a Rússia e a China, porém o Brasil é o país que mais vezes participou do Conselho de Segurança da ONU. Eu acho que isso é também bastante demonstrativo da relevância que o Brasil tem nessa área. E nesse ponto, Franco, qual é a sua opinião? Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos aí que são extremamente relevantes para o Brasil ele ter essa alta neutralidade em conflitos atualmente. Historicamente, o Brasil sempre se colocou nesse ponto de neutralidade na maioria das guerras, tanto primeira quanto segunda, por mais que ele tenha feito intervenções pontuais por conta de falta de poder bélico para tal. Então ele sempre fez intervenções mais leves, como disse o Miguel, com pequenas expedições a países parceiros, no caso do Brasil na época, que no caso parceiros eu digo, nos quais os governantes tinham bons relacionamentos, mas atualmente eu acho positiva no geral essa situação de neutralidade, não somente por conta do que o Gui falou, mas também porque o Brasil tem vários parceiros estratégicos no mundo. Não adianta vocês colocar a favor, por exemplo, dos Estados Unidos e contra a China, sendo que a China é um parceiro estratégico do Brasil e vice-versa. Então eu acho que existem algumas brigas que devem ser compradas e outras que não devem ser compradas, principalmente quando se aborda de questões políticas, visto que o Brasil ele não é autossuficiente economicamente, ele precisa sim revender grande parte de suas matérias-primas para poder bancar, às vezes, um alto investimento do governo em fins populares e para se autobancar, no caso. E ele não pode ficar comprando brigas que são de outras pessoas e acabar por perder alguns parceiros comerciais importantes. Por exemplo, hoje a gente viu o caso do Joe Biden, que ele propôs, no caso, a saída dos Estados Unidos dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Brasil ele tem baixíssima presença nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas vamos supor, se fosse o Trump ano passado, que no caso o Bolsonaro tem mais aderência ao discurso do Trump do que o Biden, por mais que os dois, não vou falar que sejam que sejam a mesma coisa, mas não são tão diferentes em si, em relação a alguns tipos de posicionamento. Mas assim, vamos supor, se fosse um Trump falando que ele iria fazer isso nos Jogos Olímpicos de Inverno da China e o Bolsonaro resolvesse retirar os atletas brasileiros, que são muito poucos, às vezes 1 ou 2 vão para os Jogos Olímpicos de Inverno, e o Bolsonaro resolvesse retirar esses atletas brasileiros em apoio aos Estados Unidos, pode ser que, por exemplo, relações chinesas ficassem estremecidas, como ficaram ano passado quando o Bolsonaro criticou a China veementemente, alegando que o vírus tinha vindo de lá, entre outras alegações que já foram feitas do Brasil para outros países. E no caso a China em especial, que é um grande fornecedor de matéria para o Brasil e vice-versa, no caso é um grande parceiro comercial. Então eu acho que esse ponto de neutralidade do Brasil, ele é sim estratégico e é extremamente positivo quando você olha a situação do Brasil na geopolítica atual. Perfeito. Eu não discordo necessariamente com nenhum dos pontos que foram levantados aqui, nem por você, Franco, nem por você, Gui. Eu acho muito relevante isso que vocês falaram, principalmente, né, na questão da não intervenção forçada,
né, de esperar talvez a chancela de um órgão internacional, seja do Conselho de Segurança da ONU, como o Gui bem mencionou. No entanto, eu acho que é relevante rememorar que o Brasil, né, em termos de tamanho, de população, de capacidade militar, no nosso continente, a América do Sul também, né, eu coloco aí o início da América Central, que está mais próximo ao Brasil, é com certeza o país com maior capacidade, maior estabilidade política no geral. A gente sabe, né, ver tantas crises, principalmente, eu falei aí desse início aí da América Central, né, a gente volta e meia ouve falar de um golpe, de alguma situação traumática dentro desses países. Também aqui vimos situações desse tipo na Bolívia há alguns anos, situações na Venezuela, como o Gui bem falou, e eu acho que o Brasil tem condições de oferecer um suporte maior. Por vezes o Brasil tem sido um componente bastante passivo em termos de política internacional regional, né? O Brasil tem total capacidade de ser um grande facilitador, se podemos chamar assim, na América do Sul e também, né, nessa faixa aí da América Central. Não estou propondo aqui uma espécie de big stick brasileiro, né, aquela grande doutrina do presidente americano, né, norte-americano Theodore Roosevelt, de mandar realmente a imposição, né, os que criticam o imperialismo norte-americano. Não estou propondo isso, que o Brasil deveria impor, mandar tropas necessariamente, mas acho que o Brasil tem total capacidade de oferecer um auxílio maior e mais incisivo nesse aspecto quando existem crises dentro do nosso continente ou na América Central. Acho que o Brasil é bastante passivo nesse aspecto e deveria se portar melhor nessa situação, tendo em vista a capacidade geral do Brasil e também, né, a estabilidade. Claro, temos situações conturbadas aqui, política interna, por óbvio, mas nada que se compare a esses países que, né, já rememorei aqui na minha fala. Gui, Franco, alguma coisa para declarar para fechar esse nosso bloco, ou vamos terminar esse episódio? Não a declarar, acho que podemos fechar esse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Perfeito, então vamos fechar esse 35º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Aos que assistiram essa segunda parte, novamente, muito obrigado pela sua audiência. Se você só assistiu a segunda parte, convido você a dar uma olhadinha lá na primeira parte, porque falamos muito sobre a Guerra das Ilhas Malvinas, sobre a Copa de 1986 e principalmente sobre o confronto entre a Argentina e Inglaterra nas quartas de final deste torneio. Uma homenagem do Boleiros de Humanas a Diego Armando Maradona, que faleceu há 1 ano e 1 semana. Agora, né, completando aqui, fica a nossa homenagem póstuma novamente a Diego Armando Maradona. Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a compartilhar, comentar, curtir se gostou. Se não gostou desse episódio, tudo bem. Pode comentar, criticar a gente está sempre aberto para ouvir você, caro ouvinte. Convido sempre a buscar mais informações sobre o assunto. Tudo que a gente debateu aqui, a gente tem que condensar, né? Em 1 hora nunca vai dar para a gente falar sobre neutralidade brasileira, Guerra das Ilhas Malvinas / Falklands, Copa de 86 e a carreira do Maradona e esse jogo tão específico. É muita coisa, a gente está dando pinceladas rápidas realmente para você buscar o seu conhecimento e mais a fundo no que te interessar. Muito obrigado, conto com vocês e até a próxima.